E aí, seus loucos? Like a bullet train. E aí, como é que vocês estão? Meu nome é Alina Lara e hoje a gente tá aqui para trocar uma ideia sobre um mano chamado Estevão. Creio eu que todo mundo já ouviu falar, mas caso alguém não tenha ouvido, eu vou dar uma explicadinha no contexto pra pessoa poder entender também. E ele é um cara, assim, de muita importância, tá ligado? Tipo, ele foi citado num trechinho muito curto da Bíblia, ele foi citado apenas no livro de Atos, que é algo muito curto, mas que nos ensina muito, sabe? E nós podemos ver claramente que ele amava mais a Deus do que a sua própria vida. E a gente teria que trazer um pouquinho desse homem para os dias atuais, entendeu? Pra gente viver também um pouco dele aqui. E ele é fera, cara. Continua assistindo pra você se ligar. Então é o seguinte, na época de Atos, a igreja era vista como uma instituição que cuidava dos judeus e tal. E tinham muitos judeus. Então os judeus mais distantes começaram a reclamar que, tipo, eles não estavam, as esposas deles não estavam recebendo dinheiro, alimentação diária, essas coisas, e eles começaram a se sentir excluídos e foram reclamar com os apóstolos. Então os apóstolos falaram assim, pô, é muita gente pra gente cuidar, o que a gente vai fazer? A gente não pode deixar de sair pregando a palavra pra apenas cuidar dessa parte, administrando a galera que já é daqui e pá. E daí eles começaram a pensar e tiveram a ideia de pegarem uma ajudinha, tá ligado? Eles foram eleger mais 7 homens, mas não eram qualquer homens. Eram homens que fossem temente a Deus, que dessem bom testemunho, que fossem cheios do Espírito Santo, pra poder estar ajudando eles nessa parte. Então os 12 ficariam responsáveis por pregar a palavra e tal, e os 7 mais focados nessa parte social, de cuidar da galera e pá. Então chegou a nossa figurinha, um dos homens escolhidos foi o Estevão, e a gente vai falar um pouco sobre a história desse homem. A Bíblia não relata muito sobre a história dele, de onde ele veio, de onde ele era, quem ele foi, tá ligado? Mas a Bíblia fala o que a gente precisa saber. Ele era um homem de plenitude, cheio de fé, graça, poder, sabedoria, amor, cheio do Espírito Santo. E ele impactava as pessoas que estavam à volta dele. Por onde ele passava, ele impactava a vida de alguém. E ele era tão próximo de Deus, tá ligado? Que ele tinha sabedoria divina. Quando ele falava, não era ele falando, era claramente Deus através dele. Então o que a gente já consegue tirar desse pontinho? Que o mundo, ele precisa de pessoas assim como Estevão. Por quê? Ele precisa de pessoas cheias de fé. Pessoas que creiam nos impossíveis de Deus. Porque nós devemos ser agentes da esperança nesse mundo perdido sem esperança, assim como Estevão era. E esse mano, ele era tão cheio do Espírito Santo que o Espírito Santo conseguia facilmente dominar ele, controlar ele e usar ele. E Deus, ele quer que nós sejamos como Estevão, entendeu? Que nós alcancemos a plenitude do Espírito Santo nas nossas vidas e que isso não seja apenas algo momentâneo, mas que isso seja algo diário, que a gente venha trabalhar todos os dias para que isso aconteça. Porque eu ser cheio do Espírito Santo é algo que precisa ser conservado. Vamos imaginar assim pra gente entender. Deus, ele é uma fonte inesgotável e a gente somos um potinho que se esgota fácil. Então, Deus, ele quer nos preencher, mas pra ele nos preencher, às vezes a gente é um potinho que a gente vai se enchendo com coisas terrenas, com coisas da terra. E como que Deus vai nos encher se a gente é algo esgotável, entendeu? Então nós temos que nos limpar e tirar tudo que nos afasta dele, tudo que não vem dele, pra que a gente consiga que ele nos encha e que a gente viva ele, que não seja mais a gente, mas que seja Cristo. Resumindo, pra Deus nos encher, nós precisamos esvaziar tudo que ocupa o lugar dele em nossas vidas. Quando eu falo tudo, é tudo. Não tem tipo, mas e tudo é tudo. Então é uma batalha diária que a gente tem que trabalhar todo dia pra que a gente consiga realmente dar tudo pra ele, tudo que nós temos, todo o espaço que cabe aqui nesse nosso corpinho, nessa fonte esgotável. Tudo pra ele. Estevão também era um homem cheio de poder e onde ele passava, ele impactava as pessoas. Por quê? Porque ele curava, porque ele expulsava demônios, porque ele mostrava sinais do reino na terra por cada passo que ele dava. Ou seja, aí nós conseguimos perceber que o quê? Os poderes do reino não era restrito apenas para os 12, entendeu? Porque ele era um dos 7. Isso é algo que é uma parte normal da vida cristã, porque Deus, ele tem o prazer de derramar o poder dele sobre nós quando nós buscamos ele de todo o coração. Eu sou bagunçada, então eu vou dar uma pulada pra frente, já vou voltar pra trás pra continuar explicando pra vocês que tem algo assim, porque a gente falou muito sobre ser cheio do Espírito Santo. Ele era tão cheio do Espírito Santo que ele realmente transparecia Jesus, porque tava tendo uma treta lá com os caras, e daí os caras foram trocar ideia com ele, tá escrito na Bíblia, que a hora que os caras olharam pro rosto de Estevão, viram que o rosto dele parecia com o rosto de um anjo. Cara, você é louco. Então, continuando a vida desse mano muito maravilhoso, explicando o negócio das tretas agora pra vocês entenderem o que aconteceu. Ele foi condenado com falsas acusações. E o Estevão, ele foi se defender diante dessas falsas acusações, só que não podemos esquecer que o quê? A sabedoria dele não era terrena, a sabedoria dele era divina, era dos céus, como eu já disse aqui. Ou seja, o cara, ele mitou, simplesmente.
Ele começou a falar do relacionamento de Deus para com o povo de Israel e começou a falar sobre ingratidão, porque Deus ele fez tudo para aquele povo, entendeu? E o povo era tão ingrato e continuava perseguindo e matando os profetas que ele tinha enviado e que ele estava usando. E daquela forma ele mostrou e falou que aqueles caras, eles agiam como os antepassados dele, entendeu? Porque eles continuavam matando e perseguindo os profetas, só que pior, eles tinham assassinado o próprio Jesus Cristo. Então os caras, mano, na hora que eles ouviram aquilo, eles ficaram bravão, tá ligado? Ele falou, quem é esse homem pra tá falando essa verdade sobre a gente? Porque não era uma mentira, era claramente uma verdade. Então eles ficaram, ó, bravões. E o que aconteceu? Eles foram e tiraram Estevão da cidade e mataram ele apedrejado. Só que o Estevão, ele é um cara que sempre deve ser nosso exemplo, porque desde o início, eu tô falando essa parte da morte dele, por quê? Porque ele vivia a palavra de Jesus, a palavra de Deus, como a gente pode ver desde o início, porque ele vivia o reino, ele mostrava o reino, ele era uma pessoa justa, uma pessoa que buscava sempre a plenitude, sempre tá cheio de Cristo. E então o que a gente pode ver? Que na hora da morte dele não foi diferente. Ele seguia tão exemplo de Jesus que na hora da morte dele, na hora daquela dor, porque ele estava sendo apedrejado, ele se ajoelhou e ele falou, Senhor, perdoa esses homens porque eles não sabem o pecado que estão cometendo. Eu nem preciso comentar que na hora da maior dor ele estava perdendo a própria vida. Ele lembrou dos ensinamentos de Jesus na palavra e ele seguiu cada passo e ele não hesitou. E a morte dele também desencadeou uma grande perseguição aos cristãos, a igreja estava sendo perseguida, mas nada poderia barrar a pregação do evangelho. E vemos no próximo capítulo, que seria em Atos 8, o Filipe, não sei falar o nome dele, o Filipe, eu acho. No próximo capítulo ele já estava manifestando o reino de Deus sem medo, porque ele amava Deus mais do que a própria vida. E é isso que a gente tem que fazer também nos dias atuais. O Estevão, ele foi o primeiro mártir da história. O que seria um mártir? É uma pessoa que ela morre pela sua fé, por exemplo. Ele defendeu os pensamentos cristãos dele até a última hora. Quero ser demais. Então o que nós podemos pegar de ensinamento da vida maravilhosa desse cara? Que a gente não tem que se contentar em ficar parado e pensar que, tipo assim, Deus ele só vai usar e só vai derramar poder, só vai derramar dons espirituais para aqueles que, por exemplo, para os pastores, que as pessoas na época acreditavam que só os 12 poderiam fazer maravilhas no nome de Jesus Cristo. Só que não foi assim. Quando esses 7 entraram, os discípulos colocaram a mão na cabeça deles e oraram, e eles também receberam o poder, eles receberam o Espírito Santo. E o Estevão, ele era um recipiente igual a gente, um recipiente esgotável. Mas ele tirou tudo que ocupava o lugar de Deus para deixar se encher por Deus. E assim ele impactava outras vidas e manifestava o reino onde quer que ele passava. E mais importante, ele não tinha medo, ele não tinha vergonha. Ele sabia que aquilo poderia levar ele à morte por causa da perseguição que estava muito forte naquela época. Mas ele não hesitou, entendeu? Ele continuou ali pregando o amor, pregando a palavra. Como o salmista diz, o teu amor é maior do que a própria vida. E foi isso que ele viveu. Então o mundo precisa de pessoas cheias de fé, que creiam nos impossíveis de Deus, e que a gente também sejamos agentes da esperança, e que a gente sempre procure buscar mais do reino, para que a gente possa manifestar o reino através da nossa vida, das nossas atitudes, e que, cara, a gente se torne cada vez mais parecido com Jesus e cada vez com a glória de Deus maior dentro de nós, para que um dia alguém olhe para você e fale assim, pô, tô olhando pra você, mas eu tô vendo o rosto de um anjo, entendeu? Imagina quão gratificante isso seria. Porque você teria cada vez maior convicção de que você tá no caminho certo, de que você tá fazendo certo. Porque assim, nós somos humanos, nós somos pecadores e nós buscamos sempre estar ali, vivendo a palavra, fazendo tudo certo, mas a gente dá aquelas escorregadas. Então isso seria uma coisa muito assim, que ia dar um gás, assim, que a gente ia falar assim, pô, cara, eu tô matando minha carne, morrendo pra Deus e pá, nossa, muito louco. Eu espero que não tenha ficado um pouco confuso esse vídeo. Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu tô pensando em pegar alguns personagens da Bíblia e fazer tipo um quem foi com eles, tá ligado? E como que a gente poderia pegar o exemplo do que eles viveram e trazer pro nosso dia a dia, entendeu? Tipo, o que eles passaram, o que eles nos ensinaram através da palavra, tipo, transformar isso no vídeo e mostrar pra vocês. Acho que talvez ficaria legal. Deixa nos comentários se vocês aprovarem essa ideia. Deixa um likezinho no vídeo, já compartilha com os amigos para as pessoas saberem quem foi esse mano maravilhoso. E é isso, falou!